nós temos a alteração da redação do artigo 218, porque antes, por decisão do STF, foi considerada constitucional o artigo 200, a penalidade, né, do artigo 218, inciso 3º, nas infrações acima de 50% da velocidade, penalidade 3 vezes, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Isso é o que nós temos em tese hoje. Por que não se aplica hoje a suspensão imediata? Porque a suspensão imediata não é uma penalidade prevista lá no artigo 256, e na prática, muito difícil o agente de trânsito conseguir parar o condutor por excesso de velocidade acima de 50% para fazer o recolhimento da sua habilitação. E até porque, com base no artigo 290, a penalidade ela só pode ser lançada ao final. Então, tem uma série de questões e os órgãos, até onde eu sei, optaram por não realizar essa suspensão imediata. E aí, o que vai acontecer a partir do dia 12 de abril é a alteração da redação da penalidade, né? A partir do dia 12 de abril, a penalidade passa, a multa de 3 vezes, infração gravíssima, né? Multa de 3 vezes e suspensão do direito de dirigir, que vai se dar dentro do regular processo administrativo, no que tange a aplicação da penalidade de multa e suspensão. Lembrando que, nesse aspecto, nós teremos uma situação, penso eu, positiva para o nosso ramo da advocacia, no que tange a direito de trânsito, e uma situação negativa para os condutores, que vai ser a possibilidade do órgão autuador aplicar a multa e a suspensão do direito de dirigir. Por que positiva para o nosso ramo da advocacia? Porque, de repente, um único condutor pode ser autuado em vários municípios diferentes. E ele sendo autuado em vários municípios diferentes, o que é que vai gerar? Uma certa complexidade para se trabalhar a defesa desse cliente nesses processos autônomos. Hoje, tudo é concentrado no Detran. A partir do dia 12 de abril, nós teremos vários processos espalhados, porque a infração que por si só determinar a suspensão vai poder ser aplicada pelo órgão autuador. Para nós, isso é bom, por questão da complexidade. Aquela pessoa que não tem um conhecimento técnico, eu diria até que não tem conhecimento técnico em direito mesmo, não fez uma faculdade de direito, ela vai ter maior dificuldade. Se for para trabalhar a defesa e para o condutor realmente poder se defender de forma adequada, ele vai precisar contratar um profissional mais qualificado, e é onde eu acredito que ocorra a valorização da nossa advocacia nesse aspecto. Então, para nós, acredito que vai ser bom. Para o condutor, infelizmente, talvez vai gerar uma certa dificuldade para que ele possa, sozinho, ou acompanhado daquele cidadão que se diz profissional e que não tem conhecimento técnico, a não ser que seja para cumprir uma suspensão, né? Ele vai ter dificuldade aí em poder se defender. E aí vai precisar de um profissional mais qualificado. Então, por esse aspecto, a aplicação da suspensão do direito de dirigir, quando a infração prevê essa penalidade pelo órgão, vai amplificar o rol de oportunidade para nós, advogados. Em contrapartida, nós também vamos poder questionar sobre a legalidade dessa suspensão aplicada pelo órgão autuador, quando não for o Detran, né? Por quê? Porque vai gerar um cerceamento de defesa, uma restrição à ampla defesa e contraditório. Com base em que argumentos? E também fica a dica para a gente começar a trabalhar a construção dessa situação, que só o judiciário depois que vai dizer se esse raciocínio vai ter lógica ou não. O órgão municipal vai aplicar a penalidade da multa e a suspensão. Serão 3 instâncias de defesa, defesa prévia, recurso para a JAR e recurso para o CETRAN. Concluído esse procedimento, multa, valor pecuniário e suspensão. Perfeito. Hoje, isso a partir do dia 12 de abril,
Hoje, a pessoa tem no órgão do município que aplica esse tipo de penalidade, defesa prévia, recurso para a JAR e recurso para o CETRAN, no tocante ao processo da multa, e aí eles aplicam a multa. Fim do prazo, registram a multa no prontuário do condutor. Registram a multa não, registram os pontos do prontuário do condutor. Registrando os pontos do prontuário do condutor, o DETRAN vem e instaura o processo de suspensão. Novamente, defesa para a autoridade de trânsito, recurso para a JAR e recurso para o CETRAN. Hoje, a pessoa que é enquadrada nessa autuação, ela tem 6 momentos de defesa. A partir do dia 12 de abril, 3 desses momentos, no que tange a parte do DETRAN, serão retirados. Então, o condutor não terá essas 3 fases do DETRAN e ele vai ter que se defender só no processo de multa, que no final vem o valor pecuniário e a suspensão. Por que que existe aí uma questão de restrição? Primeiro, porque já vão retirar deles 3 momentos de defesa, dos condutores que se enquadrarem nessa circunstância. E segundo, se for por somatória de pontos, o condutor tem as 6 oportunidades normalmente. O cidadão que for suspenso ou que tiver instaurado um processo de suspensão por somatória de pontos, ele vai poder se defender junto ao órgão autuador, nos 3 momentos. Depois essa pontuação é lançada para o cadastro e, atingindo o necessário para instaurar o processo de suspensão, ele vai ter a oportunidade de se defender novamente, mais 3 vezes. Dessa forma, eu acredito que fere para o condutor que for enquadrado na infração que determina a suspensão, fere o princípio da igualdade em relação aos demais, que terão 3 momentos também na parte do processo da multa e depois, por somatória de pontos, mais 3 momentos de defesa no processo de suspensão. Em tese, fere o princípio da igualdade. Gera cerceamento, restrição à ampla defesa e contraditório, cerceamento de defesa. É uma linha que, pelo menos no início da entrada em vigência do código, eu devo seguir, desenvolver o material e partir para o judiciário para tentar anular essa suspensão aplicada pelos municípios quando a infração prevê por si só a suspensão. Se vai vingar ou não, só o judiciário é que vai poder nos mostrar. Mas eu acredito que existe fundamento para tal. E o detalhe, aproveitando, né, que vocês estão comigo aqui, o detalhe é que, vingando essa tese, provavelmente, pela prática que a gente tem, provavelmente, se você anular a suspensão aplicada pelo município, por restrição ao direito de defesa, cerceamento ao direito de defesa, o que é que vai acontecer? A suspensão vai ser arquivada e, em tese, com base no princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e porque não vai ter lei que, nesse caso, transfere a competência para o DETRAN, em tese, essa suspensão não poderia ser aplicada pelo DETRAN, a não ser que façam novamente a alteração do código ou, eventualmente, o município estabeleça um determinado convênio transferindo a competência para o DETRAN. Então, nós teremos algumas coisas aí em andamento a partir do dia 12 de abril.